Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus e em seguida fazer algumas breves considerações diante desta experiência que estamos vivendo, desta quarentena em decorrência do coronavírus. E o texto que eu quero ler com você está em Efésios, capítulo 5, verso 15 e verso 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos vivido nos últimos dias maus. Na verdade, este mundo caído, esse mundo mergulhado no pecado, ele vive dias maus desde que o pecado entrou no mundo. Mas, especialmente agora, nesses últimos dias, os dias estão ainda piores. E, em decorrência disso, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer algumas instruções, breves instruções, a respeito de atitudes que o cristão deve tomar nesse período de dias maus. O texto nos diz para nós vermos prudentemente como nós devemos andar. É necessário prudência nesses dias. São dias em que muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm sido faladas na televisão, nas redes sociais, na internet. Temos visto diversas opiniões, temos visto diversas notícias, mas em decorrência de tudo isso, o cristão ele deve ser prudente. Ele deve andar não como um nécio, alguém que não tem sabedoria, alguém que vive de qualquer jeito, alguém que fala aquilo que dá na cabeça, que age de maneira impensada, mas deve andar como alguém que é sábio. A sabedoria é um presente de Deus. A Bíblia nos diz que se nós precisarmos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus que Ele nos dará a sabedoria. E Ele diz, remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. E esses dias maus que estamos vivendo são maus sim, mas não deixam de ser uma grande oportunidade que nós temos. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para esse caso que estamos vivendo desta pandemia mundial do coronavírus. Vejam, isso é sério, a coisa é séria. Pessoas estão morrendo. Falam em milhares, dezenas de milhares de mortos no mundo inteiro. É verdade que este vírus ele tem provocado a morte de muitas pessoas, mas informações têm chegado que, por questões políticas, no nosso país e também em outros países, algumas mortes que foram causadas por outros motivos têm sido colocadas na conta desse coronavírus. Mas, independentemente disso, isso tem impossibilitado famílias de velarem seus mortos, de terem um período de despedida dos seus mortos. E assim muitas pessoas têm sofrido. Então vejam, a morte é uma coisa séria, a doença é uma coisa séria. Isso que estamos passando é algo muito sério. Outra coisa, por causa desta pandemia, presos, condenados, estão sendo soltos. Milhares de presos, no nosso estado inclusive, têm sido soltos. Outros, algum tempo atrás, fugiram em rebelião. Então não é uma brincadeira, nós temos que lidar com uma quantidade muito grande de presos soltos, presos em liberdade, não porque eles cumpriram suas penas ou porque foram inocentados,
mas em decorrência dessa doença. Além disso, por causa dessa quarentena, os preços estão aumentando. Se você for em alguns supermercados, você vai perceber que o preço de algumas coisas já subiu. E depois que passar esse período, saiba que os preços continuarão subindo. E para piorar a situação, nós estamos nos preparando para um período de recessão, um período de desemprego, um período de aumento da pobreza, um período em que as pessoas ficarão mais pobres, nós ficaremos mais pobres. Além disso, estamos lidando com uma impaciência por parte de toda a população. Veja, não é fácil ficar 10, 15 dias em casa, talvez esse número até aumente. Então as pessoas estão impacientes porque nós não estamos de férias. Nós não podemos sair para passear, para visitar parentes, para ir para onde nós quisermos. Nós estamos literalmente presos dentro de casa. Isso tem causado impaciência em toda a população, em todos nós. E em decorrência disso, uma das coisas que pode acontecer é o aumento da violência, especialmente da violência doméstica. Pessoas que não costumavam ficar dentro de casa e agora muito tempo juntas dentro de casa, isso pode provocar um aumento da violência doméstica. Também pode causar, num futuro próximo, saques a comércios. Então veja, a coisa não é brincadeira. Estamos vivendo também uma guerra política no âmbito nacional e também no âmbito mundial. E diante disso tudo, diante desse quadro horrível que estamos inseridos por causa dessa pandemia do coronavírus, qual deve ser ou quais devem ser as nossas atitudes? Como nós vamos remir o tempo? Como nós vamos aproveitar essa oportunidade? Em primeiro lugar, eu gostaria que você não se esquecesse que Deus está no controle. Até mesmo as aves do céu, elas são sustentadas por Deus, elas são alimentadas por Deus e elas só caem se for da vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo de nossa cabeça vai cair se não for da vontade de Deus. Ele tem toda a sua criação executando a sua vontade. Então, esse vírus, que nem pode ser considerado um ser vivo, mas quando ele entra em contato com o organismo humano, ele começa a matar as células, ele causa doença e até a morte. Esse microscópico vírus é criação de Deus e está executando exatamente a vontade de Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor Deus, inclusive as nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos dele, nós pertencemos a ele. Os governantes pertencem a ele. O livro de Provérbios nos diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Então tudo aquilo que os governantes estão falando e fazendo é exatamente aquilo que Deus decretou. Está tudo dentro dos planos, dos decretos de Deus. Essa batalha, dessa guerra governamental, política no nosso país e também no mundo, saiba que inclusive aqueles que exercem autoridade estão nas mãos de Deus e estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Outra coisa, entenda que a mídia, ela explora o medo. Ela explora o medo. Se você ligar a televisão, se você acessar as páginas de jornais, de notícias, você vai ver um quadro alarmista,
um quadro amedrontador. Porém, a palavra de Deus nos instrui a nós não termos medo. 1 João, capítulo 4, nos diz que o amor lança fora todo medo. Então, se nós sabemos que Deus tem tudo sob o seu comando, que nós estamos nas mãos dele, isso acontece porque ele nos ama. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, e ele fez isso por amor a nós. Então, se você sabe que Deus te ama, esse amor lança fora todo o medo. Então, desligue um pouco a televisão, desligue as suas redes sociais um pouco, desligue o sinal da internet, porque essas coisas elas fazem mal para o nosso coração, para a nossa saúde e para a nossa espiritualidade. Encare esse momento com seriedade. Quando foi a última vez que você ficou em casa por tanto tempo sem ter o que fazer? E não somente você, mas o mundo inteiro. Quando você viu a última vez estas coisas que estamos passando ultimamente acontecerem nas nossas vidas? Nunca. Nós nunca vimos isso acontecer. Então, trate isso com seriedade. Não faça brincadeiras. Não faça piadas. Como eu disse, nós estamos impacientes com isso tudo. E às vezes, diante da impaciência, nós acabamos fazendo coisas e falando coisas sem sabedoria. Agimos como nécios. Se nós fizermos isso, que possamos confessar o nosso pecado a Deus, pedir perdão a Ele e agirmos com sabedoria. Esse é um momento de consagração. Por quê? Eu creio que essa pandemia que estamos passando é um período em que Deus está disciplinando a sua igreja. Como eu disse em um vídeo anterior, nos últimos tempos temos presenciado uma igreja preguiçosa, uma igreja inerte, uma igreja em que muitas pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo. Vivem como se a vida se resumisse ao aqui e agora. Vivem sem compromisso com a palavra de Deus. Mas entenda, esse momento é um momento de disciplina do Senhor. É um momento de Deus chamar a nossa atenção para Ele. Então, como eu disse, desligue as suas telas, televisão, celular, internet. Concentre-se na palavra de Deus. Ouça Deus falar com você. E você sabe como Deus fala conosco? Através da sua Escritura, através da sua palavra. Leia a Bíblia. Você tem mais tempo agora para ler a Bíblia, então dedique mais esse tempo na leitura da palavra de Deus. Ore, fale com o Senhor, coloque diante dele as suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos. Nunca tivemos tanto tempo para orar do que agora. Estamos tendo muito tempo e às vezes nós desperdiçamos esse tempo com outras coisas, sendo que esse tempo poderia ser dedicado mais no nosso relacionamento com Deus, na leitura da palavra e na oração. Também cuide da sua saúde. Tem se falado muito em lavar bem as mãos. Eu vejo que a maioria não cuidava da higiene das suas mãos de tal forma como tem feito agora. Mas isso não deve ser feito apenas agora, apenas nesse período de pandemia. Mas as nossas mãos tocam em muitas coisas, em muitos lugares, e elas se contaminam e invariavelmente às vezes nós colocamos nossas mãos na boca e aquilo pode trazer alguma contaminação de alguma doença, não só de um coronavírus, mas pode ser de uma gripe ou de outra doença. Então lave bem as mãos, esteja com as suas mãos sempre limpas, tenha uma alimentação saudável, aproveite para comer de tudo, ensinar os seus filhos a comerem de tudo, a se alimentarem saudavelmente, beba bastante água, hidrate-se. Às vezes nós na correria do dia a dia nos esquecemos de tomar água, mas
mantenha a água próxima a você, talvez uma garrafa se for necessário, e beba bastante água. Se você faz uso de medicamentos para alguma enfermidade que você já tem, né, não deixe de tomar o seu medicamento, não deixe de se cuidar. Descanse, durma bem. Eu vejo que muitas pessoas são viciadas no trabalho. Trabalham noite e dia e noite, todos os dias da semana, algumas 7 dias por semana, e descansam muito pouco, dormem muito pouco. Então, tire tempo para você descansar. Descansar não somente o seu corpo, mas a sua cabeça. Por isso eu insisto novamente, desligue as suas telas. Mantenha o seu telefone desligado um tempo, o seu celular desligado um tempo, sua televisão desligada um tempo. Não viva online. As gerações passadas, e muitos de nós, né, quando éramos crianças ou mais jovens, não tínhamos essa necessidade de ficarmos online com os nossos celulares. Desligue um pouco o seu celular, descanse o seu celular, descanse a sua cabeça, descanse também o seu corpo, durma bem, tenha uma boa noite de descanso. Saia de casa somente quando for necessário. Como eu disse, nós estamos às vésperas de uma recessão, de um período em que a pobreza irá aumentar. Pessoas precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar. E se você consegue trabalhar na sua casa, se você consegue resolver as suas coisas na sua casa, então não saia de casa. Mas se você precisar sair, então cuide-se redobradamente, fazendo a higienização das suas mãos redobradamente. Mas além de cuidar de si próprio, cuide dos seus. É a hora de proteger os idosos e aqueles que têm doenças já pré-existentes. Mas proteger essas pessoas não é mantê-las isoladas, esquecidas. Nesse período, essas pessoas elas precisam ficar em quarentena, mas elas não podem ser esquecidas. Então converse com eles, mesmo à distância. A tecnologia, ela abreviou a distância. Então faça uso do telefone, faça uso do celular de vez em quando para falar com essas pessoas, com idosos, com essas pessoas que estão com estas doenças pré-existentes. Não façam os idosos se sentirem solitários, não é porque eles precisarão ficar mais isolados do convívio com outras pessoas que eles são um peso para a sociedade. Não, não é isso. Mas por proteção, por amor a eles, você deixa-os bem protegidos, mas não se esqueça de conversar com eles, de se relacionar com eles. Com você que é casado, converse mais com seu cônjuge. Nós vivemos dias em que muitas famílias são individualistas. Cada um vai para o seu quarto com o seu celular, não se conversam. Marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. É tudo atrás de telas, é tudo com poucas palavras. Se você casou com a pessoa que você casou, você não fez isso porque alguém te obrigou. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça e nos obrigou a casar com aquela pessoa que nós nos casamos. Você se casou com a esposa que você se casou, com o marido que você se casou, porque você quis. E Deus, na sua palavra, nos ensina que o casamento deve ser para o resto da vida. Então, se você está casado, se você é casado, aproveite esse momento para estreitar ainda mais os laços. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido. Contem histórias, riam juntos, orem juntos, leiam a Bíblia juntos. Faça desse momento, não um momento de sofrimento, mas um momento de aproximação do seu cônjuge. Converse também com o seu filho. Alguns adolescentes são rebeldes por culpa dos pais. Sim, porque pais não conversam com os filhos, deixam os filhos atrás dos seus celulares. Muitos pais presenteiam com os seus filhos precocemente com celulares. A gente vê crianças
Já com celulares presenteadas pelos pais, os pais não conversam, é mais fácil deixar a criança lá quieta, entretida com o celular ou às vezes com a televisão. Tire das mãos dos seus filhos esses aparelhos e sente e converse com eles. Conte histórias da sua infância, conte histórias do passado, dê risada com eles. Se você sabe tocar algum instrumento, toque e cante com seus filhos. Como eu disse, é um momento de aproximação. Se for um filho adolescente, aproxime-se e estreite os laços também. Os adolescentes, eles vivem num período de transformação, de muitas dúvidas. Então seja você a tirar as dúvidas do seu filho. Seja você a ensinar o seu filho. Não deixe que o mundo faça isso. O mundo não ama o seu filho, não ama a sua filha. Más companhias não querem o bem do seu filho, da sua filha. Você deve querer o bem dos seus filhos. E você deve instruí-los na palavra, você que é cristão, a como eles devem se comportar diante dessa sociedade. Ensine a sua filha a ser uma mulher de Deus. Ensine o seu filho a ser um homem de Deus. Aproveite para fazer o culto doméstico. Faça o culto com sua família. Muitas e muitas famílias cristãs jamais fizeram um culto doméstico até esse período. E eu creio que nunca se fez tanto culto doméstico na nossa geração como tem sido feito agora. Então aproveite e não restrinja o culto doméstico apenas a esse período de quarentena. Isso vai passar, eu creio, eu oro para que isso passe. Depois que isso passar, depois que as coisas voltarem ao normal, permaneça com esse hábito de cultuar a Deus em família. Continue orando, ore pelos enfermos, ore para que Deus proteja suas famílias também, ore pelas famílias enlutadas, por aqueles que perderam seus entes queridos e muitos não puderam nem mesmo fazer o seu velório. Ore pelos profissionais da saúde, que estão ainda mais expostos a esse vírus. Ore por aqueles que estão trabalhando e não pararam, policiais, bombeiros, pessoal que faz o serviço de limpeza pública, pessoal que trabalha em mercados e tantos outros profissionais, motoristas, caminhoneiros, tantos outros profissionais que estão aí fora trabalhando enquanto nós estamos dentro da nossa casa. Ore por essas pessoas. Ore por aqueles que já estão sofrendo por causa dessa pandemia, no que diz respeito a bens materiais, no que diz respeito ao seu sustento. Como eu disse, isso vai causar desemprego, isso vai causar pobreza. Ore por essas pessoas. Mas não somente ore, mas ajude. Sempre tem alguém que a gente conhece que precisa de alguma coisa. Veja se não há um vizinho, veja se não há um parente, um conhecido que não esteja precisando de alguma coisa. Está na sua mão, ajude com aquilo que você puder, com aquilo que for necessário. Sobretudo, ore por essas pessoas, mesmo que seja à distância, através de uma ligação telefônica, através de uma rede social. Ore com essa pessoa, converse com essa pessoa. Ore pelos políticos. Diante dessa luta política que está acontecendo, Paulo nos diz na sua carta a Timóteo que nós devemos orar por todos os homens, especialmente por aqueles que exercem a autoridade. Então ore pelo presidente do nosso país, pelos seus ministros, pelo ministro da Saúde, ore pelo governador do seu estado, pelo prefeito da sua cidade. Ore para que Deus dê sabedoria a estes homens e mulheres para que façam a vontade de Deus para o bem do povo brasileiro, para o bem do povo deste planeta. E pregue o Evangelho. Enquanto você estiver com o seu celular ligado, aproveite para enviar mensagens, textos bíblicos, mensagens de esperança. Eu já disse que nós não devemos ter medo, mas as pessoas que não têm Cristo morrem de medo. Muitas pessoas estão achando que é o fim do mundo e elas estão morrendo de medo. Então pregue o Evangelho para elas. Fala que
Diga a elas que quando o fim do mundo chegar, aqueles que não creem em Jesus sentirão sim muito medo. Estarão todos apavorados. Mas o cristão não é assim. O cristão confia que o Senhor em breve virá. Este não é o lar do cristão, essa não é a nossa casa, esse planeta, esse país, essa cidade, esse bairro, não é a sua casa, não é a minha casa. Esse é um lugar que estamos de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Saiba que tudo isso que está acontecendo são sinais que antecedem a volta do Senhor. E em breve Ele voltará. Como cristão, você deve dizer: Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Em breve Ele virá. Então aproveite essa oportunidade para anunciar isso ao mundo. Anunciar que Jesus Cristo voltará e que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Devem entregar suas vidas ao Senhor com fé. Devem mudar seus hábitos e depositar a sua confiança nele. Que Deus nos ajude nesse momento. Que Deus nos dê sabedoria, prudência nesse momento. Que Deus perdoe os nossos pecados. Que Deus nos dê unidade nesse momento. E que Deus proteja a nós e aos nossos de quaisquer enfermidades. Mas, se a enfermidade chegar e se tivermos que enfrentar a enfermidade e até mesmo a morte, saiba que para o cristão o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus te abençoe.